Veja no programa de hoje, Aurora Alimentos premia os melhores do ano na suinocultura. Destaque para a primeira mulher técnica de campo a receber a comenda. Me senti muito honrada. No campo, as diretrizes propostas pelo sistema de integração geram conforto e segurança ao produtor. A qualidade de vida melhorou e a mão de obra diminuiu. Veja também, apesar do coronavírus, exportação de proteína animal ainda não sentiu os reflexos. A agricultura, propriamente, ela não sofreu tanto impacto. E a pressão surtiu efeito. Conselho Fazendário Nacional prorrogou o convênio 100 até o final de dezembro. A gente vai ter que ficar vigilante. É mostrando os bons exemplos e alertando sobre a pandemia de coronavírus que pedimos licença para entrar aí na sua casa. Claro, tomando todos os cuidados. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve, amigos cooperativistas! Apesar do momento atual gerado pela crise sanitária provocada pelo coronavírus, o setor agrícola catarinense ainda não sentiu os efeitos práticos desse isolamento social. As exportações continuam aquecidas, os contratos internacionais estão sendo cumpridos e a esperança é que a partir de outubro ou novembro tudo volte ao normal. O produto interno bruto gerado pelo agronegócio catarinense, apesar de toda a pandemia de coronavírus, ainda não foi impactado diretamente. O Estado, aliás, até ampliou os embarques de carne suína, com um faturamento que bateu em 278 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Santa Catarina segue como o maior exportador nacional. Os principais mercados continuam sendo a China, Hong Kong, Chile e o Japão. Na área de frangos, a proteína foi a sexta commodity mais exportada pelo Brasil e também não teve impacto com a crise sanitária mundial aqui no estado. Nós conversamos via teleconferência com o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, sobre o cenário atual do estado. A agricultura, propriamente, ela não sofreu tanto impacto do coronavírus. Como o pessoal está no campo, produzindo e alimentos, é importante. Eu acho que o agricultor do Brasil inteiro, e principalmente Santa Catarina, teve muita consciência e continuou trabalhando normal. O que a gente vê pontualmente é algumas situações como, por exemplo, o pequeno produtor, a agricultura familiar, que dependia de alguns estabelecimentos, de alguns locais para comercializar seu produto, teve um pouco mais de dificuldade. Teve dificuldade, talvez, um pouco do transporte disso, apesar de que não estava proibido o transporte, não está ainda, proibido o transporte de mercadorias e nem estabelecimentos que vendam alimentos, estão abertos. Mas a gente percebeu aqui, recebeu várias informações dessa dificuldade. Então, também dificuldade por um período do pessoal, principalmente economia da agricultura familiar, que recebia também o valor da merenda escolar. Como a merenda escolar foi suspensa porque as escolas estavam fechadas, o pessoal também ficou sem receber. Já montamos um programa junto com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social. Foi sancionada, na terça-feira pelo presidente da República, projeto de lei que permite, então, que esse produto da merenda escolar possa, num caso excepcional como agora, ser, então, distribuído em produto propriamente para as famílias dos alunos. A pergunta que fica nesse momento é a seguinte: o mercado exportador catarinense deve se reequilibrar, manter o seu desempenho a partir de quando? Eu acho que esse é um ano que está sendo totalmente atípico, com muitas coisas acontecendo, principalmente para nós aqui
o coronavírus, a estiagem, tudo está prejudicando, sem dúvida, de certa forma, a produção. Veja que o oeste, onde nós temos a grande produção de aves e suínos, estão com problema de água, né? De abastecimento de água. E isso pode afetar um pouquinho também a nossa produção. Então, acredito que ainda, talvez, esse ano, ainda vamos enfrentar um pouco mais de dificuldade para o ano que vem estarmos mais estabilizados. Para o secretário Gouveia, assim que a pandemia for controlada, o agronegócio voltará a impulsionar a economia, porque sem comida, ninguém vive. Todos se lembram da pressão feita pela cadeia do agronegócio na Assembleia Catarinense, pedindo a prorrogação do convênio 100, que poderia impactar no aumento de impostos para os produtos agrícolas. Bom, o movimento deu certo. O Conselho Fazendário Nacional decidiu prorrogar esse convênio até dezembro, quando ele volta a se reunir. Você deve estar lembrado dessa mobilização, né? Foi agora, no dia 11 de março, onde as federações agrícolas do estado lotaram a Assembleia Catarinense pedindo urgência na prorrogação do convênio 100. Aquele que poderia impactar no aumento de impostos dos insumos agrícolas, caso reprovado. Pois bem, tudo isso surtiu efeito. É momentâneo. Mas pelo menos até o final de dezembro deste ano, nada muda. A medida aprovada ou prorrogada pelo CONFAZ, o Conselho Fazendário Nacional, prevê isenção tributária em operações internas e reduz a cobrança de ICMS na comercialização interestadual de insumos agrícolas. Como a medida não é eterna, né? Ela só foi prorrogada até final do ano, a gente vai ter que ficar vigilante, né? Os políticos, né, eles sempre precisam agradar a torcida, né? Então, a gente tem que sempre continuar pressionando, porque o convênio 100 para nós é fundamental, porque mexe no custo, né? E falar em custo, né, nós hoje temos uma nova realidade econômica, né? Como a agricultura ela está sendo impactada também pela economia mundial, que está em recessão em função da pandemia, né? Com certeza o mercado internacional hoje já está claro que ele está num patamar bastante baixo, né? E nós ainda temos um pequeno ganho em função das exportações e o dólar alto, né? Mas isso isso não é fixo, né? Então a gente tem essa variação e nós temos essa concorrência internacional, onde é que nós temos que ganhar o jogo justamente no custo. Como o impacto de impostos em cima do custo impacta em torno de 10% a 15% no nosso custo, isso pode até inviabilizar a nossa agricultura. O convênio reduz a base de cálculo do ICMS em até 30% para fertilizantes e rações, e em até 60% para defensivos agrícolas e para as sementes. Se até a próxima safra de inverno a cadeia está protegida, é preciso pensar no futuro. Por isso, a mobilização continua. Na próxima safra, a gente vai ter já preços maiores em função do dólar, e nós temos muitos insumos que são importados, né? 90% do nosso fertilizante é importado. As principais moléculas para os defensivos também são importados, então tudo sofre um aumento de preço, né, em função da política cambial que nós estamos vivendo hoje. Agora, as federações vão ficar de olho para saber se esse desconto aí vai chegar a quem interessa, o produtor rural. Esta semana vamos relembrar como foi o Congresso Nacional de Cooperativismo que pintou Brasília com as cores do futuro. Um evento que marcou época. Revejam como foi. O Brasil produtivo, que gera confiança e desenvolvimento, esteve reunido em Brasília. Gerenciado por pessoas dedicadas, o cooperativismo brasileiro ao longo das décadas foi ganhando respeito. Hoje, os números tornaram um sistema gigante e respeitado.
abriram portas, está sendo ouvido. Mas para seguir adiante, forte e unido, o cooperativismo sabe que tem muitos desafios. E o Congresso Brasileiro serviu para isso, para definir o caminho dessa nova era. Esse congresso, realizado durante 3 dias aqui em Brasília, além de todos os temas propostos pela organização, ele teve um simbolismo todo especial. É que 2019 marca o ano do 50º da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Criada em dezembro de 69, ela se tornou a voz desse movimento tão harmonioso. E quem pode falar com sabedoria sobre esse tempo, sobre a história, é o embaixador da FAO, ex-presidente da OCB, Roberto Rodrigues. Porque a decisão de se criar uma organização representativa partiu do pai dele, o seu Toninho, de grandes lembranças. Como o meu pai era uma liderança, o Ciro Lima falou: ô Toninho, vamos fazer uma coisa, vamos organizar para ter uma única organização nacional? Vamos. Então, com a paciência, ele foi costurando e acabou virando presidente. Hoje, o sistema pode se orgulhar de sua representação. No Congresso Nacional, são mais de 300 parlamentares unidos na defesa do cooperativismo. A política brasileira passou um processo de renovação, foi percebido por todos nós, da presidência da República, das composições do nosso parlamento, das nossas assembleias, do governo dos nossos estados. O brasileiro deu um gesto de mudança, mas um gesto de mudança que trouxe inovação e também trouxe uma certa preservação de princípios e valores importantes para a sociedade. O Congresso falou sobre o futuro desejável para o cooperativismo. A gente quer construir um futuro desejável que seja desejável para o cooperativismo. Qual é o tamanho do cooperativismo no Brasil hoje e no mundo? Então a gente precisa construir talvez uma nova narrativa, que seja uma narrativa muito mais inclusiva. Mostrou que o governo federal vai usar o cooperativismo como exemplo de sustentabilidade. O caminho, na verdade, é encarar o cooperativismo como um ramo importante da economia que junta pequenos e médios produtores, ou enfim, em outras áreas, e que acaba tendo um poder de mercado muito grande, né, e se colocando, né, no mercado como se fosse uma grande empresa, uma média empresa. Abriu discussão a respeito da nossa marca, porque o projeto Somos Coop precisa ser evidenciado. Cada vez mais tem aumentado o número de cooperativas. A gente percebe com os materiais que são baixados no site, com os materiais que a gente recebe das cooperativas parceiras. Mas eu vou te falar que o que mais me deixa satisfeita é da gente poder participar de um evento em que nós temos 1.300 diretores de cooperativas e a gente tem um espaço para falar do movimento. O sistema de crédito, que possui mais de 8 milhões de cooperados, também acha que precisa ouvir mais. Tem falado muito em propósito. Por que existe uma cooperativa de crédito? Por vezes as cooperativas elas se focam muito em produtos e serviços e nós mesmos não nos damos conta da importância que as cooperativas têm no bem-estar social, naquelas ações que são feitas nas comunidades. O Congresso ainda deu crédito para os jovens e para as mulheres, 2 segmentos que têm crescido muito. A carta foi construída através do conjunto da ideia dessas mulheres. E eu percebi, elaborando esta carta, manifesto, e também apresentando ela hoje, que realmente é o anseio, é o que a realidade hoje no nosso país, que as mulheres estão tendo mais espaço, mas ainda precisam de mais vez e de mais voz dentro das cooperativas. Depois de 3 dias, o cooperativismo definiu as regras que vão servir de base para o futuro do setor. São 48 diretrizes aprovadas em assembleia. Para saber mais, entre lá no site da ocb.org.br. Entre de cabeça nesse que é o sistema mais humano do mundo. Depois dos comerciais, vamos falar de uma premiação que movimenta a cadeia de suínos do Sistema Aurora. Você vai conhecer a primeira técnica de campo a receber esse reconhecimento da Cooper Central. Para mim foi uma surpresa enorme. Eu acho que com esforço e dedicação a gente chega lá. Entre as cooperativas premiadas, destaque para a Copérdia e para a Colácer. Uma briga constante, né, para a gente manter, né, essa produtividade. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de
Sicoob, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob, faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Todos os anos, a Aurora Alimentos, através do seu departamento técnico, premia os melhores da cadeia de suínos. Essa avaliação inclui a cooperativa, os técnicos e principalmente o desempenho dos produtores integrados. Por isso, hoje você vai conhecer a história da primeira mulher a receber esse prêmio. Com granjas modernas, instalações cada vez mais seguras, com profissionais capacitados e produtores envolvidos, o Sistema Aurora possui hoje 2.261 integrados dentro da cadeia de suínos, seja na produção de leitões, na área de engorda ou de terminação. Juntos, eles alimentam as 7 unidades industriais do grupo, que abatem por ano mais de 5 milhões de cabeças. E para fazer esse sistema funcionar alinhado, a Aurora conta com a parceria de suas cooperativas integradas. A atividade mais importante para nós, mais importante no sentido de volume de negócios, é a área de insumos agropecuários, as nossas lojas. Representa 32%. E depois nós temos então a área de suinocultura, que hoje representa quase 23% de todo o volume da cooperativa. É claro que na suinocultura nós temos uma questão muito especial, porque a Copérdia hoje tem um dos maiores volumes de suínos para a Cooperativa Central Aurora. E é natural que quando a gente trata desse tema, a gente também sabe e cuida muito da atividade com os produtores, porque representando aí 22, 23% do volume de suínos diários da Cooperativa Central Aurora, fica aí a nossa grande preocupação de levar o melhor produto lá para dentro dos frigoríficos da Cooperativa Central Aurora. A Aurora conta, claro, com produtores como a dona Jussiane e o seu Valdecir,
Além de técnicos de campo, como a Jéssica, eleita a primeira mulher, técnica destaque Suicoper, produção segregada. E olha que ela está há apenas 1 ano e meio na Copérdia. Me senti muito honrada e surpresa, porque eu não esperaria que ficasse, né, em segundo lugar. Mas para mim foi uma surpresa enorme. Eu acho que com esforço e dedicação a gente chega lá. Como é que foi atingir esse índice? Então, as visitas acontecem cobrando o produtor e essas cobranças são para o bem do produtor, tanto em conversão alimentar, mortalidade, organização, tudo isso. Então, isso acontece não pela premiação, mas para o bem também do produtor. A Jéssica é quem atende a dona Jussiane, integrada da Aurora e da Copérdia. Na granja dela, são alojados por lote 1.900 animais em 3 pocilgas. O conceito melhorou tanto que a família decidiu investir ainda mais no segmento de carnes. Na verdade, como a minha família vinha há anos, né, a gente tomou a atitude de continuar, né? É uma herança, digamos assim, de pai para filhos, né? Então a gente tomou a atitude de continuar, né? Foram feitos muitos investimentos, né? Pensando já para os nossos filhos também, né? Para que eles também fiquem aqui e quando quiserem assumir, estejam prontos para assumir, né? Mudou muito a cara da propriedade. Mudou bastante, né? Pessoas novas, né? Têm sempre as atitudes mais nobres, né? Então a gente teve que tomar bastantes atitudes, né? Mas graças a Deus a família sempre apoiou, né? Meu pai também sempre presente, sempre ajudando, né? Mas graças a Deus estamos aí, né? E nessa premiação da Aurora, aos melhores do ano, a Copérdia foi certificada na categoria Suicoper 3 Mercado Brasil. Um título que representa todos os 930 integrados responsáveis pela entrega de 5.200 animais por dia. A gente quer estar ao lado do produtor e da indústria, porque nós fizemos o elo entre a produção de campo e a comercialização junto à Aurora, né? A entrega junto à Aurora. Então não precisa ninguém fiscalizar o dia a dia, mas é importante auditar o dia a dia para que a gente consiga melhorar também os nossos processos. E o papel dos supervisores, dos extensionistas como a Jéssica e da própria central é importantíssimo. Porque geralmente a gente se acostuma com o erro às vezes, né? A gente se acostuma com aquilo que a gente entende que está certo, mas quando recebe uma visita de uma auditoria, a gente percebe que pode melhorar a cada dia. Então a nossa preocupação não é pela fiscalização, a nossa preocupação é pela consciência do produtor e da equipe técnica em fazer melhor a cada dia. Não basta só o técnico querer, né, de ter o acompanhamento da equipe técnica, ter o acompanhamento do supervisor, se o produtor ele não pegar isso e fazer acontecer também, né? Eu acho que existe a supervisão, existe o acompanhamento da equipe técnica, mas o produtor ele precisa querer e fazer as coisas acontecer, né? Com isso vai atingir seus resultados, né? Vai ter maior rentabilidade na propriedade e, consequentemente, conseguir ampliar sua produção, ter maior rendimento e fazer com que a propriedade em si ela cresça. Só para você entender a dinâmica da Aurora no segmento de carnes, especialmente de proteína animal, hoje ela detém quase 13% de todo o volume produzido. Por isso, ter a cadeia alinhada faz toda a diferença. Os índices que deram à Copérdia 2 títulos também ajudaram a Colácer nessa competição. Porque para a Aurora não importa o tamanho da cooperativa. O que conta de fato são os resultados de campo, os parâmetros que geram confiança ao sistema. Os 100 integrados da cooperativa no setor de suínos, como o seu Valdecir, respondem pela entrega de 11.500 animais por mês. É uma cadeia pequena, mas extremamente eficiente, que aliás cresceu muito nesses últimos anos. A partir de 2014 aí começou já a aparecer os resultados, né? E a partir daí, né, aí foi uma, vamos dizer assim, uma briga constante, né, para a gente manter, né, essa produtividade, porque ao mesmo tempo foi aumentando as cotas na Aurora, então praticamente foi dobrada a produção e esses novos integrados já teria que vir com essa mesma mentalidade, né? Mas a nossa área técnica, né, a gente deve muito ao trabalho muito competente, sério, né, da área técnica, né, e também do produtor, que a partir do momento que ele percebeu que esses resultados eram positivos, né, não só
para a cooperativa, mas principalmente para ele, né, ele começou a não mais ter tanta resistência, que no primeiro momento, né, as mudanças sempre criam uma certa resistência, mas aí quando começa a ver que algumas mudanças partem para você dobrar o teu ganho, né, aí não precisa mais ninguém convencer que o produtor automaticamente ele aceita. No prêmio Aurora Melhores da Suinocultura, a Colácer mais uma vez ficou com o título de Cooperativa Destaque Suicoper 3 Produção Segregada. Mérito da equipe técnica e dos produtores integrados que entenderam a necessidade de se envolver com a cooperativa. Hoje a gente realiza visitas, né, com o objetivo de melhorar a questão de resultado do produtor, e melhorando o resultado do produtor vai melhorar o resultado da cooperativa, o técnico vai ser bem visto, a Aurora também ganha com isso, porque somos filiado à Aurora, né? Então é uma soma de produtor técnico e todo um conjunto que o resultado vai ser obtido. Hoje a gente tem um checklist onde a gente acompanha o produtor nas tratadas, claro que com o robô isso facilita, né? Mas sempre com a troca de informação o resultado é construído. Depois que eles aplicaram essas normativas, essas coisas, para a gente foi uma melhora muito grande. No meu ganho, na entrega dos suínos, a gente deu para ver o quanto a gente está ganhando e vai ganhar mais. E quando o senhor aplica a tecnologia, o senhor diminui mão de obra? Com certeza. Com a chegada do robô que implantei na granja e que acabei adquirindo para fazer esse trabalho na granja, para mim, com certeza, a qualidade de vida melhorou e a mão de obra diminuiu. E assim, quando a cadeia entende os métodos e os aplica no dia a dia, o resultado é um só: a satisfação do cooperado. Afinal, se não fossem as cooperativas... Nós estava lascado. E assim encerramos o programa de hoje, desejando a todos muita saúde e sabedoria. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só acessar o site da FECOAGRO ou no nosso Facebook. Um forte e cooperado abraço para você e até semana que vem. Tchau!